Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso mini curso grátis de modelagem, tá? Hoje eu vou ensinar para você uma blusa, né? Vindo já mais nessa base que a gente está trabalhando, que eu ensinei vocês a fazer a blusa até na cintura. A gente está trabalhando ainda sem manga e a gente está trabalhando ainda no mesmo estilo de blusa. A gente está trabalhando somente a transferência de pence, tá? Então, se você não assistiu a aula anterior, que é com a pence inclinada, você volta e assiste a aula com pence inclinada, porque essa aula vai depender da outra. Hoje nós vamos fazer uma blusa, né, com recorte princesa. Então, a outra a gente não tinha recorte, a gente só transferiu a pence. E nessa de hoje a gente vai transferir a pence para a cava fazendo o recorte princesa, tá bom? Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa transferência de pences. Bom, então vamos lá, né? Vamos fazer aqui o nosso recorte princesa, que é o mais utilizado, tá? Nos modelos aí. Então, sempre, né? E acho que assim, é o que as pessoas mais gostam. Ele não é difícil de fazer, ele é bem simples, bem fácil. No caso meu aqui, ó, eu já estou com a minha base, e a minha base tem um recorte, mas eu vou fazer para vocês verem aqui como que ele é feito, né? Caso você esteja aí fazendo sob medida, como eu ensinei, né? Então, eu vou ensinar como que faz. É só a gente esquecer esse recorte que já tá pronto aqui, a gente vai fazer outro. Eu até vou pregar um papel por cima aqui, porque como eu falei com vocês, gente, se vocês não assistiram ainda às outras aulas, volta lá, por favor, assiste, porque, como eu falei, é uma sequência, né? Para a gente aprender modelagem, é uma sequência de aprendizado. Então, se você não viu as últimas aulas, você não viu as outras aulas, você não consegue entender o que está rolando para frente, né? Então, é bom você voltar, assistir desde o início, para você entender direitinho como que é o processo aqui, tá? Eu vou pregar aqui só para ficar mais fácil para eu explicar para vocês. Bom, eu falei o seguinte, que eu não vou copiar a base, eu vou imprimir, e para mim é muito mais fácil, mais rápido, né? Mas vocês vão copiar, isso eu já ensinei nas aulas anteriores, como que você vai copiar, com carbono ou então com carretilha, né? Então, é bem simples. Você pode fazer, você não precisa toda vez traçar a base de novo, é só você copiar, né? Para utilizar aí a que você já tem, tá bom? Eu expliquei também nas outras aulas que quando a gente faz a base vem, né, a pence vem até essa linha aqui de seio a seio, para ficar fácil para a gente transferir. Porque a pence, a gente pode transferir, mas a gente não pode eliminar, porque ela foi feita exatamente para poder fazer o contorno do peito. Vou deixar aqui para vocês em cima, nos cards e na descrição do vídeo, o link de uma playlist que a gente tem aqui no canal sobre pences. Então, se você puder explorar esses vídeos sobre pences, vai ser muito importante, porque vai tirar muitas dúvidas. Quem está iniciando na modelagem, a parte de pence é uma das partes que a pessoa tem mais dúvida, né? Então, essa playlist de pences vai te ajudar demais a entender esse processo, tá? Então, eu recomendo que você assista para ficar mais fácil aí para você entender esse processo, tá? Olha só, essa base aqui agora, na aula anterior, né, que a gente fez a pence inclinada, aí eu ensinei a tirar um pouquinho na cava, se você quiser ela sem manga, ensinei a tirar um pouquinho no decote, já pra gente começar a modelar, né? Mas nessa aqui, eu não vou tirar nem no decote, não vou tirar aqui, porque quando a gente estiver aprendendo a fazer com mangas, né, porque aqui no caso a gente tá aprendendo, por enquanto, corpinho. Aí eu até tô colocando esse pedacinho aqui, ó, porque como se a gente estivesse fazendo uma blusa. Mas se você for fazer um vestido, você vai estar fazendo o corpinho até aqui só, né? Mas isso aí não tem problema. O problema aqui é a gente entender a transferência da pence, como se a gente estivesse fazendo uma blusa. Essa blusa nossa vai ser fechada aqui na frente e vai ser com o zíper aqui atrás. Porque eu já tô no ritmo aqui de se fosse fazer uma blusa ou um vestido. E a gente vai aprender essa questão aqui de abotoamento, essas outras coisas depois. Então, por enquanto, a gente vai estar falando aqui da transferência da pence, ok? Então, não vamos nos preocupar com esses outros detalhes. Aqui a gente não vai tirar e aqui não vai tirar, porque depois, quando estiver aprendendo mangas, nós vamos pregar mangas nesse corpinho aqui, tá? E aí, então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui 10 centímetros, no caso aqui, é como se eu estivesse fazendo uma blusa, né?
eu vou colocar 10 centímetros abaixo da cintura, porque é uma blusa, né, mais curta. Vou colocar aqui também. Isso aqui, gente, não tem problema. Você quer uma blusa maior, você pode colocar maior. Isso aqui é como que eu estivesse simulando, né? Só pra gente realmente fazer o recorte aqui. E a Simone, como ela tá fazendo as aulas de costura pra vocês, ela vai colocar a dela lá no comprimento que ela quiser. Ela vai, né, provavelmente vai ser uns 10 ou mais centímetros aqui abaixo. E ela vai deixar a dela também a mesma coisa, né, aqui sem mexer, pra quando a gente estiver fazendo as mangas, ela pregar a manga aqui, tá? Então, aqui na frente, ó, vai ser tecido dobrado, ela vai cortar, mostrar vocês, né, como que é cortando, porque eu sei que tá ajudando bastante, né, essa parte da costura, tá ajudando bastante para vocês entenderem aí, porque a modelagem, quando a gente corta no tecido e faz, fica muito mais fácil, né? Aqui na frente, na parte das costas, vai ser zíper. Esse zíper, gente, como o decote tá bem justinho, aqui a gente tem que fazer uma gotinha e tem que fazer o zíper de cima para baixo. Então, quer dizer, ele vai abrir daqui para baixo e, né, o carrinho dele vai ficar. A hora que ele tiver fechado o carrinho, vai ficar aqui. Isso por causa do jeito aqui de vestir, tá? Porque tem essa gotinha. Se a gente colocasse o zíper daqui de cima, ele não ia passar na cabeça. Se a gente colocar ele aqui de baixo, não vai dar para vestir. Então, aqui nesse caso aqui, né, como a gente tá fazendo com o zíper atrás, ele teria que ter uma gotinha aqui, tá bom? Então, eu tiro uma gotinha de uns 10 centímetros e depois zíper abrindo para baixo. Então, isso aqui a gente vai depender assim, dependendo do modelo que você estiver fazendo, é um acabamento que você vai fazer. Aqui, eu vou ensinar vocês a fazer o recorte princesa nas costas e na frente. Isso não quer dizer que toda vez que você vai fazer o recorte princesa na frente, você precisa fazer nas costas também, não, tá? Não precisa. Se você quiser, você pode deixar com a pence normal. Se você quiser, você pode fazer ele até lá em cima, você pode fazer um recorte, não tem problema. Aqui é só porque eu quero, né, já vou ensinar o da frente, eu já vou ensinar o das costas também, que já costura, já mostra vocês costurando, porque muita gente tem dificuldade de costurar o recorte princesa, assim, porque aqui na cava fica sobrando um pedacinho. Então, a Simone vai explicar tudo para vocês na parte da costura disso aqui. Na próxima quarta-feira, né, ela vai estar dando essa aula para vocês, mostrando como que faz para costurar o recorte princesa, tá bom? Então, aqui eu vou explicar para vocês a parte da modelagem, depois ela vai explicar a costura. Vamos lá, eu vou explicar para vocês também a colocação de imagem de costura, tá? Porque aqui tem gente que tem dificuldade em colocar margem de costura no recorte princesa também. Então, vamos aqui. Como que a gente vai fazer para riscar aqui o recorte princesa? Para fazer o recorte, na verdade, a gente tem que fazer um risco aqui da cava até no vértice da pence. E esse risco, ele não pode ser muito curvo e ele não pode ser muito reto, ele tem que ser intermediário. Aqui, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou medir a minha cava, ó, tá dando 20. E eu vou marcar a metade. Aqui, metade tá dando aqui. Dessa metade, eu vou ligar até aqui, mas eu tenho que ter muita atenção, porque tem muita gente, eu já vi alunas fazendo, dessa forma aqui, ó. Coloca essa parte bem curvada aqui pra cima e a curva fica aqui. Gente, não fica bonito, porque aqui ele acaba ficando parecendo que o peito tá aqui. A parte mais curvada, ela tem que ficar aqui. E ela, na hora de você fazer o risco, você não pode fazer um risco muito curvo. Por quê? Quando você fecha a pence, ela já vai dar uma curva aqui. Então, você vai pegar essa parte mais curva e vai colocar ela pra baixo, olha, tá? E vai colocar a parte mais retinha aqui pra cima. Então, eu vou colocar a minha régua, vou ligar daqui até aqui em cima. Tá vendo que aqui ele fica mais retinho, não fica muito curvo, tá? Aí, agora, é isso aqui. Peguei na metade, né, da cava. Isso aqui, gente, não é uma regra também. Tem modelos que o recorte vem aqui, tem modelos que ele vem aqui, mas, no geral mesmo, ele fica aqui por volta da metade da cava. E aí, sim, agora a gente vai fazer aqui. Aí a gente não tá falando ainda sobre bainha, né? Porque aqui bainha, se você quiser colocar, por exemplo, uns 3 centímetros, vamos colocar aqui. Eu gosto de colocar somente porque a gente não precisa de adicionar papel aqui depois, tá? Só por causa disso que eu já vou colocar, já fica mais fácil.
Depois que eu faço isso aqui, eu vou recortar aqui no meio. Eu vou recortar tirando a pence para um lado e para o outro, porque é isso aqui que vai cinturar. A pence quer dizer que eu vou tirar esse pedaço aqui do papel e do tecido também, e que ela vai cinturar a minha roupa. Então, olha, vou excluir essa parte aqui do meu molde. Vou agora fechar a pence. Essa pence eu posso fechá-la com cola ou eu posso fechar com durex, não tem problema, qualquer um dos dois jeitos dá certo. O importante é você fechar. Outra pergunta que eu sempre recebo também é: professora, depois você tem, na hora de cortar no tecido, tem que soltar a pence, tem que desfazer a pence? Não, a pence a gente está dobrando ela aqui e tá colando de forma que a gente não vai mexer nela mais. Ela tá fechada, né? Porque eu consegui transferir a pence, que era aqui, eu transferi ela para o recorte. Porque a pence, ela foi feita, gente, para você fazer o efeito aqui do busto. Mas, se eu tenho um recorte, eu posso jogar ela para o recorte. Nesse caso aqui, eu estou jogando ela para o recorte princesa, né? Olha, então, quando eu fecho a pence, como eu mostrei para vocês na aula anterior, ela faz o volume aqui do busto. Nesse caso aqui, é a mesma coisa, olha só. Eu fechei ela aqui, mas como eu abri aqui embaixo, ó, tá vendo que ela fez a mesma coisa, as voltinhas, olha. Então, quando costurar, ela vai fazer a voltinha do peito a mesma coisa. E aqui eu vou terminar de jogar ela para cá, vou terminar de fazer o recorte. Separar as duas partes, que o recorte princesa é isso, né? Ele é, ó, separado dessa forma aqui, ó. Agora, eu vou utilizar essa parte aqui para adicionar margem de costura. Vou pregar papel aqui para adicionar margem de costura, porque adicionar margem de costura aqui na lateral e na cava, vocês já sabem, porque eu ensinei logo no início aqui. Aqui o segredo maior tá sendo colocar a margem de costura nessa voltinha aqui, para eu explicar para vocês aqui uma diferencinha que vai ter aqui, e que a Simone vai explicar também na hora da costura, tá? Então, primeiro, já peguei a parte aqui da frente, já fizemos o recorte princesa. Agora, vamos fazer o recorte princesa na parte das costas. Vou colocar aqui também 3 centímetros de margem de costura para já ficar pronto, né? Que é a bainha. Vou cortar e a gente vai fazer a mesma coisa aqui na parte das costas. Gente, a modelagem, ela tem que ser aprendida assim, ó. Eu sei que tem muita gente que já sabe costurar, que às vezes... na hora que eu tô fazendo aqui, acha, mas eu podia fazer mais alguma coisa. Só que tem gente que tá iniciando agora, então não posso fazer confusão. Teve uma pessoa que falou assim, no comentário, ficou faltando o revel. A gente não tá falando de revel, a gente não tá falando de acabamento ainda, né? No caso aqui, a blusinha que a gente fez antes, ela era com viés, pra ficar mais fácil, né? E depois que a gente vai falar dessas coisas de revel. Olha só, aqui ó, 22. Então aqui eu tenho que colocar o meio é 11. Vou colocar aqui. E aqui agora, gente, na parte das costas, não tem pence para fechar. Então, a gente já vai colocar aqui o risco de uma forma que ele vai vir daqui, do final da pence, até ali em cima, tá vendo? Ó, até na metade da cava. E aí, eu já posso fazer esse risco aqui do jeito que ele vai ficar, tá? E, ó, nesse caso aqui, tá vendo que ele deu só uma voltinha aqui e já foi mais retinho para cima? Ele, nessa parte aqui, tem que ser mais reto. Ele pode ser mais curvo nessa parte de baixo. Se você colocar ele muito curvo aqui em cima, ele fica feio. Prontinho também. Agora, eu vou fazer a mesma coisa no recorte. Vou vir aqui eu já vou tirar a pence fora, ó. Então, eu já tô cinturando meu molde e tô fazendo o recorte princesa. Por isso que eu falei que eu queria fazer o recorte princesa da frente e das costas, para vocês entenderem que o da frente, ele tem fechamento de pence, e o das costas não tem. É diferente nesse ponto. E aí, tudo ok aqui. Ó, já consegui fechar aqui. Agora eu vou aumentar o papel aqui, nas duas partes, pra gente fazer a margem de costura, para vocês verem como que ela é. Eu não vou colocar no restante do molde, porque, como eu falei, eu já ensinei isso aqui na outra aula, né? Então, não tem necessidade da gente fazer de novo. Quem não assistiu, vai ter que começar lá do comecinho e assistir
Porque, como eu falei, tem muita coisa que uma depende da outra. Então, eu tenho que ir lá assistir para poder começar a entender os daqui da frente. Ó, aqui eu vou colar papel. Aproveitar esse aqui também. Eu gosto de fazer assim, quando eu termino de fazer o molde e já colocar a margem de costura, porque evito de esquecer, porque eu sou danada para esquecer quando eu tô fazendo isso. Como eu acostumei fazer molde para indústria, aí a gente já coloca a margem de costura. Se eu pegar um molde que tá sem margem de costura para eu aumentar na hora de costurar, eu não vou me lembrar disso. Então, eu prefiro não correr risco, né? E estragar meu molde, meu tecido. Eu já faço a margem de costura de uma vez. Vamos lá que eu tô aproveitando os pedacinhos de papel aqui. Então, aqui já coloquei na parte das costas. Vou colocar aqui agora na parte da frente. Pra gente já colocar a margem de costura, tá? Só um instante que a gente já vai colocar. Olha, aqui agora, na parte da frente, já vou colocar. Aí é tão rápido, gente, também quando a gente faz o molde e colocar a margem de costura, a gente faz rapidinho. E não corre risco, né, de estragar. Bom, pronto. Agora vamos colocar margem de costura aqui na parte das costas, depois na parte da frente. A maior dúvida que eu recebo aqui em relação à margem de costura do recorte princesa é porque, olha só, essa parte aqui, ela é mais aberta, né? Olha, ela é bem mais aberta. E quando a gente adiciona margem de costura nessa parte de fora, ela fica maior. Quando a gente adiciona margem de costura nessa parte de dentro, ela fica menor. A tendência dela aqui é encolher. A tendência dessa é abrir. Então, quando a pessoa vai costurar essa parte com essa, ela acha que não tá certo. Então, inúmeras vezes já que eu fui responder cliente aqui que achou que o molde estava errado, né? Porque essa parte de fora estava maior do que a de dentro. Mas não é, isso não é erro, é porque é normal isso acontecer. Então, é o segredo que a Simone vai estar explicando para vocês na hora da aula de costura, tá? Que é o jeito que vocês têm que fazer para costurar para dar certo, porque essa parte tem que encaixar nessa. Você não pode tirar aqui, você não pode aumentar aqui, você tem que encaixar ela do jeito que tá. A Simone vai explicar para vocês direitinho. Então, aqui, agora eu já vou aumentar 1 centímetro nessa volta toda, né? Vamos medir aqui para vocês verem o quanto que tá antes de aumentar a margem de costura e quanto que tá depois, só para vocês verem a diferença, tá? Então, é o que eu falo com vocês. A modelagem, ela é um acúmulo de conhecimentos. Então, muita gente quer ser modelista, mas às vezes não quer assistir os vídeos, não quer treinar, né? Porque é muito importante treinar. E aí, passa de liso com certos detalhes. Olha, vou medir daqui, ó. Daqui vamos medir assim com a fita em pé pra gente ver. Aqui. Tá dando 44. Tá? Vamos agora fazer aqui essa margem de costura para vocês verem. Aqui eu vou ligar, né, seguindo aqui a linha, vou passar um traço ligando aqui os pontinhos que eu liguei. E a gente vai medir novamente para vocês verem como que dá a diferença. Na parte de dentro aqui deu 44, agora vamos medir a parte de fora, ó. (42). Então, aqui, diminuiu 2 centímetros depois que eu coloquei margem de costura. Agora, vamos ver esse aqui? Esse aqui, agora aqui é só cortar, né, gente? Ó, vamos cortar para vocês verem direitinho. Não, como eu falei, não vou colocar margem nas outras partes, porque eu já expliquei, né? E não tem diferença. A diferença é só aqui no recorte mesmo. Agora, vamos fazer esse outro aqui. Aqui, vou fazer a mesma coisa, olha. Vou aumentar 1 centímetro de margem.
Vamos terminar. Agora aqui, o que é importante? Eu vou fazer aqui pra vocês, até aqui também eu vou ter que fazer. Mostrar pra vocês essa parte aqui da cava também, que a parte da cava vai influenciar. Eu cortei aqui, mas eu vou ter que aumentar. Porque aqui embaixo também vai influenciar, tá? Na hora de vocês costurarem, vocês vão ver que dá diferença. E a costura e a modelagem, elas estão interligadas. Então, não adianta a gente querer fazer uma coisa, né, sem a outra, porque na hora de costurar, você vai ver a diferença aqui. Ó, quando a gente vai colocar margem de costura, aí colocou margem de costura nessa parte toda aqui, e agora a gente vai colocar aqui na cava também, não é? A gente tem que colocar margem de costura em todos os lugares onde a gente vai costurar. Então, eu tenho que colocar aqui. E aí, vocês vão ver que essa parte, olha o tanto que vai aumentar aqui, gente, olha. É incrível, tá? Então, o tanto que aumenta. Então, na hora de costurar, a gente tem que ter um jeitinho aqui para dar certo. Senão, como falei que a pessoa fica achando que tá errado, mas não tá. Ó, aqui. Tá, aqui você vai aumentar também, né? E aí ele vai ficar maior. Mas aqui, o que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, ó. Que aqui eu vou prolongar ele até aqui em cima, ó. Olha só o tanto que aumentou. Essa pontinha aqui, tá vendo? Aumentou 3 centímetros dessa pontinha até aqui em cima. Então, ele vai ficar muito maior. Só que isso é margem de costura, que vocês viram que se a gente tirou esse daqui, ó, eles estavam emendados, eles têm que dar certo. Então, essa pontinha aqui, um pedacinho dela fica de fora na hora que a gente vai costurar. A Simone vai mostrar pra vocês, tá? Porque é muito importante isso aqui. Se você não souber essa parte aqui, você vai achar que seu molde tá errado e vai querer fazer novamente. Aqui, agora vamos fazer o mesmo processo que eu fiz ali, ó. Olha, aqui deu, ó, vamos medir a parte de dentro e a de fora, igual nós fizemos. Olha só, aqui deu 44, exatamente igual esse outro aqui, não foi? Olha, aqui tem 44 e aqui tem 44, porque eles estavam juntos, deu certinho. E aqui, olha, a parte de fora tem 47. 47. Ou seja, essa parte aqui, com essa aqui de dentro, tá a mesma medida. Essa aqui tá 47, essa aqui tá 42. Ou seja, aqui, no caso, eu vou ter que aumentar mais 1 centímetro na cava, ele vai dar 43, quer ver? Vou só aumentar aqui pra gente fazer certinho. Porque, na verdade, a parte da cava aqui vai influenciar também. Porque aqui ele tá contando as duas partes. Então, aqui vai influenciar. Vamos acabar de ligar aqui pra gente medir e fazer certinho. Pra vocês verem a diferença que vai dar e é o tanto que a gente tem que encolher na hora que a gente tá fazendo a costura. Não é bem encolher, é ajustar, né? Porque tem um pedacinho ali que vai ficar de fora. Aqui, então, vou terminar de cortar e medir ele novamente do lado de fora, pra gente ver quanto vai dar. Lembrando que vocês têm que colocar margem de costura em tudo, né? Eu tô fazendo aqui somente pra demonstrar. Tem que colocar margem de costura na lateral, cava, tudo. Todos os lugares onde vai costurar tem que ter margem de costura. Bom, aqui. Então, vamos medir a parte de fora aqui de novo. Porque agora eu vou medir com a cava, com essa parte aqui da cava, ó. Então, aqui deu 43,5. Tinha dado 42, né? Então, deu 43,5. Aqui, deu 47. Então, para eu costurar um lugar que tá 47 com outro que tá com 43,5... Aí é que é a questão, onde que muita gente, ó, se você pega esse molde e coloca um do lado do outro aqui, olha o tanto que parece que esse aqui tá maior. Parece que ele não vai encaixar aqui nunca, não é? Mas, como eu falei, deixa eu tirar esse daqui, pra dar pra ver melhor. Ó, se você for olhar
o molde pronto assim, né? Como a gente vende molde pronto, se você olhar assim, parece que esse aqui tá muito maior do que esse, que ele não vai costurar nunca. Mas quando você tira a margem de costura desse, e você consegue encaixar ele certinho. E essa pontinha aqui, ó, na hora que você vai costurar, ela fica de fora. Porque ela é margem de costura, então ela tem que encaixar aqui, ó. Quando você vai começar a costurar aqui, ó, essa cintura com cintura tem que dar certo, né? Tem que casar. Aqui embaixo, as duas pontinhas tem que casar. E aqui em cima, quando você for costurar, ó, você tem que vir ajeitando ele aqui, ajeitando. Mas aqui, ó, esse pedacinho aqui, ele vai ficar de fora, tá? Um pedacinho assim vai ficar de fora. Porque quando você vira ele, quando você tira a margem de costura e vira ele pra cá, ele vai encaixar aqui, ó. Tá vendo que ele vai encaixar aqui? Ó, ele vai encaixar aqui e vai ficar certinho, ó. Então, sempre vai sobrar essa pontinha aqui, ó. Se você quiser até marcar no seu molde, né, pra ele ficar certinho aqui, ó, a cavinha cava com cava, ó, onde que era a parte anterior, ó, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? E aí, esse biquinho vai ficar pra cima aqui. Aqui, papel, ele não vai encaixar tanto, mas é isso aqui. E a Simone também vai estar mostrando pra vocês na aula da costura. Eu só queria mostrar esse detalhe aqui, porque isso aqui é uma coisa que muita gente pergunta pra gente. Olha, agora, então, aqui é só adicionar margem de costura no restante. E aqui, ó, é a mesma coisa. Nem precisa de eu fazer, porque é a mesma coisa. Você vai adicionar margem de costura aqui, né, de 1 centímetro, daqui até aqui em cima. Vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai adicionar a margem de costura ao redor aqui, tudo até aqui embaixo. E ele vai ficar desse mesmo jeito que ficou aqui a parte das costas, ó. E a Simone vai estar com o molde prontinho pra vocês lá, né, com margem de costura e tudo. E aí, vocês vão ver direitinho na hora que ela for montar pra vocês. Ela vai simplesmente montar, fazer como que você costura essa parte nessa, essa parte aqui nessa, né? E vocês vão ver isso aqui e ela vai só colocar na boneca pra vocês verem. E vai deixar essa blusinha pra gente colocar mangas depois. Quando a gente estiver trabalhando com mangas, aí ela vai mostrar pra vocês as mangas nessa blusinha aqui, tá? Eu vou só colocar a margem de costura da mesma forma aqui, vou acelerar pra vocês verem e só pra eu recortar e mostrar como que ficou, tá? Bom, então tá prontinho aqui, né, a outra parte, ó. Já coloquei margem de costura aqui e aqui. E vocês podem ver que dá a impressão de que é muito maior mesmo, né? Se você olhar essa parte aqui e essa, você vai ver que, né, a impressão que dá é que essa parte aqui é maior. Mas é como eu expliquei pra vocês que ela fica maior porque ela cresce e a outra vai diminuindo. Então, na próxima aula, né, na aula da Simone, vocês vão entender como costurar sem problema para ficar certinho e bonito o recorte princesa de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e até a próxima aula. Não esquece de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal e de deixar um comentário aí para mim, tá bom? Até a próxima aula.